Olá, bom dia. Bem-vindos à quarta edição do ciclo de webinars Moving Forward 2021. Eu hoje ter o prazer de conduzir esta abertura deste webinar, precisamente numa altura em que se atravessa uma necessidade de evolução para uma existência bem mais sustentável e em plena transição digital da vida das cidades, que hoje atravessam tempos bastante complexos, com alterações diversas no seu modo de funcionamento, consequência de tudo aquilo que nos tem rodeado nos últimos tempos. Para além daquela complexidade normal, temos hoje uma multiculturalidade, uma multicomunidade e uma diversidade absoluta na grande maioria das cidades. Já nem sequer é necessário falarmos de grandes metrópoles ou de cidades de grande dimensão para que esta realidade seja um facto. Portanto, é por esta complexidade e diversidade que se salienta uma característica diferenciadora para aquelas cidades que querem estar preparadas para o futuro. E essa característica é a criatividade. É a criatividade que vai fazer a diferença no grau de satisfação dos clientes das cidades, a sua população. E, portanto, estamos numa era onde as cidades têm que se adaptar à sua população e não o contrário, como acontecia no passado. E é precisamente para debater o tema da criatividade ao serviço das cidades que hoje temos connosco um painel extremamente rico e que seguramente irá prender a nossa atenção durante os próximos minutos. Um painel constituído pelo João Santos, diretor do ESAD, e que nos irá falar sobre os desafios das cidades criativas, por André Sester Costa, responsável pelo desenvolvimento económico e empreendedorismo na Câmara Municipal de Aveiro, e que irá partilhar connosco a experiência de Aveiro com a sua iniciativa Steam City, Guilherme Gomes, ator e encenador no Teatro da Cidade, para nos elucidar sobre o valor que as artes aportam em contextos de transformação digital, e finalmente Luís Ferreira, programador cultural do 23 Milhas, que irá focar a sua intervenção na criatividade. Eu vou passar agora a palavra ao João dos Santos, que para além da sua intervenção também nos dará a honra de moderar o debate final com as intervenções. Bom trabalho a todos, espero que gostem. Obrigado, bom dia a todos, bom dia Paulo, André, Guilherme, Luís, Sérgio Larga, que estava há bocadinho connosco. Queria primeiro fazer só aqui uma retificação, porque está ali a ESAD, que é parceira da Câmara Municipal de Aveiro, mas é uma ESAD de Matosinhos. Eu sou o diretor da ESAD das Caldas da Rainha do Politécnico de Leiria. Fica só esta correção, não queremos tirar nada a ninguém. Vou passar então a uma apresentação. Eu diria, eu de formação sou artista e, portanto, vou fazer uma apresentação que diria mais poética do assunto das cidades criativas, mas onde julgo tocar nos pontos essenciais para dar início a esta conversa, que espero que seja rica para todos. Portanto, eu propunha uma excursão da imaginação. Imaginemos que o planeta Terra é transparente e que conseguimos perceber com todos os nossos sentidos e simultaneamente, do norte, sul, este, oeste, como se a linha do Equador estivesse em todo lado ao mesmo tempo. Desenhar um mapa de um planeta assim seria uma tarefa quase impossível. Partiria de uma premissa que parece interessante, a meu ver, e vale a pena explorar. Num mundo assim, tão transparente, visível a todo momento por todos, se calhar teríamos todos a sensação de que seríamos todos vizinhos, mais ou menos distantes, mas seríamos habitantes do mesmo mundo, em países e cidades diferentes, e continuaríamos a falar línguas diferentes, a ter culturas diferentes, mas conscientes de sermos uma cultura global. E nesta consciência de uma cultura global, quantas cidades se mobilizariam sob a bandeira da humanidade e dos seus valores integradores de tolerância e liberdade para ajudar a construir o mapa deste mundo? E o que distinguiria cada cidade para que desta rede emergisse esse mapa? De que modo elas se complementariam? De que modo colaborariam? O que faria cada cidade para que os seus habitantes se sentissem parte de um contributo para um mapa da cultura global? Cada uma destas cidades teria de encontrar o seu lugar na rede. Tal como estava o Paulo agora anteriormente a dizer. E ser atraente, inclusiva, equitativa e aberta ao mundo. A vida na cidade teria de fazer parte de um sistema sustentável. Ou seja, seria uma cidade do futuro agora. As cidades criativas distinguem-se pela inteligência com que delineiam o seu contributo para uma rede global. São parceiras e colaborantes. São as cidades do futuro.
Agora vou pedir aqui emprestados uns termos à minha área predileta, que é do desenho. E para dar início a esta conversa em torno do delineamento da cidade criativa. Uma tentativa de definição que será sempre difícil. Da elasticidade deste contorno, das rasuras e emendas que permite, e dos muitos contornos que encerra em si. As cidades entre as cidades. Quantas comunidades constituem uma cidade? Quantas cidades nós podemos entender dentro da cidade? Um bocado também, como dizia o Paulo anteriormente, já não é preciso ser uma metrópole para ser muitas cidades. Será o estatuto do palimpsesto uma condição para ser cidade criativa? E a cidade criativa é para toda a gente que a habita? São duas questões que me preocupam muito. Na cidade criativa podemos encontrar espaço para a cidade da imaginação. No futuro, podemos conceber uma rede global de cidades de imaginação. As cidades criativas concretizam uma visão do futuro. A meu ver, as cidades criativas, quando se assumem como tal, são cidades que já vivem no futuro. São cidades que criam as condições agora para se continuar a viver lá. E temos aqui um painel já apresentado pelo Paulo, que tem o André Sester Costa, o Guilherme Gomes e o Luís Ferreira, que acederam a passar o fim desta manhã a partilhar visões e experiências acerca do papel da arte na educação, para a criação de comunidades ou para o desenvolvimento de coisas que ainda não imaginamos com cidades e com os quais se envolvem, para um mundo melhor. E assim termino esta introdução, espero não ter alongado demasiado, mas espero ter deixado algumas questões suficientemente abrangentes, interessantes, para dar início a esta conversa. Sem mais, passaria agora a palavra ao André. Bom dia, André. Obrigado, João. Bom dia a todos. Deixem-me começar por fazer aqui a partilha do screen, para ter a certeza que estão a visualizar a apresentação que vos vou fazer. Confirmam? Sim? Ok, muito bem. Bem, antes de mais, agradecer o convite que fizeram para estar aqui hoje convosco. É um prazer estar com estes fantásticos colegas de painel. Eu vou partilhar convosco uma visão, se calhar mais tecnológica, mas também um pouco artística, porque vou partilhar convosco o projeto Aveiro STEAM City. Este é um projeto financiado no âmbito do programa Urban Innovative Actions e que no fundo constitui a base de uma iniciativa um pouco mais alargada, que dá pelo nome de Aveiro Tech City. Os principais objetivos são apoiar a transformação digital do nosso território, mas também garantir a atração e a retenção de talento na nossa região. Nós, município de Aveiro, somos os líderes desta iniciativa, mas com envolvimento ativo de vários parceiros estratégicos, dos quais eu destaco a Universidade de Aveiro, o Instituto de Telecomunicações e, obviamente, a Altice Labs. Esta iniciativa está estruturada em quatro eixos de atuação: educação, formação, tecnologia, serviços e apps e desafios. Mas eu hoje vou, acima de tudo, focar-me naquelas ações que estão mais ligadas a este tema da sessão de hoje, das cidades criativas. Nós temos mais do que 20 atividades distintas neste momento a serem implementadas pelos diferentes parceiros do projeto, mas vou focar-me então na área da educação STEAM e em duas ações piloto que estamos, no fundo, a prototipar e a testar, que são o Createc Artistic Residence e o MTF Labs. Mas começando pela área da educação. O que também ajuda a perceber que neste processo e neste projeto há uma visão de curto, médio e longo prazo. Obviamente que ao nível da educação o objetivo é que nós possamos contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade baseada no conhecimento e que esteja preparada para ter sucesso nesta nova era digital que estamos a viver. No fundo, uma cidade criativa, a tal cidade do futuro que há pouco o João referia, uma cidade com jovens criativos, empreendedores, de espírito crítico e resilientes. E aquilo que vos vou falar a este nível tem a ver com o trabalho que estamos a desenvolver em colaboração com a Universidade de Aveiro, num projeto que é implementado neste momento nas escolas, em todas as escolas
de Aveiro, desde o primeiro ciclo do ensino básico até ao ensino secundário. Queremos promover o conhecimento e o gosto pela ciência, tecnologia, engenharia, arte e matemática, mas queremos também consolidar o pensamento crítico, promover a experimentação e a autoaprendizagem, promover o trabalho colaborativo, a resiliência e a capacidade de resolução de problemas. Queremos que os nossos jovens desenvolvam estas competências para estarem mais bem preparados para o futuro mercado de trabalho. Como vos disse, nós estamos a investir na disponibilização destes Tech Labs nas escolas de Aveiro, que têm diferentes conteúdos didáticos que estão adaptados aos diferentes níveis de ensino. A Universidade de Aveiro é o nosso parceiro que desenvolve estes conteúdos através da sua equipa da fábrica Centro de Ciência Viva. E é importante frisar que este trabalho resulta dessa experiência de mais de 16 anos que a fábrica tem na promoção da cultura científica. E nós apresentámos este desafio à Universidade e à fábrica Centro de Ciência Viva para, em conjunto connosco, em conjunto com os diretores dos agrupamentos de escolas de Aveiro, desenvolverem então este projeto da educação STEAM. Nós hoje estamos, como vos disse, a atuar nos diferentes níveis de ensino. É importante destacar que este trabalho que está a ser feito, para além do trabalho da fábrica, que é muito importante, há um elemento fundamental para o sucesso destas atividades, que são os professores. São eles os nossos agentes de mudança na sala de aula, são eles que vão implementar as atividades e o sucesso destas ações depende em grande parte do envolvimento dos professores. E por esse motivo, o apoio que a fábrica dá aos professores é feito a 2 níveis. A formação, fundamental, temos neste momento já mais de 100 professores em Aveiro com formação concluída na área da educação STEAM, e depois há também o acompanhamento em contexto escolar para apoiar os professores e alunos a implementar as diferentes atividades. E temos já hoje mais de 1000 horas de apoio em contexto escolar aos nossos professores e alunos. E o resultado é este. Temos aqui algumas imagens de ações que estão a ser desenvolvidas nas nossas escolas, com o envolvimento da equipa da fábrica Centro de Ciência Viva e que garantem que os nossos professores ficam com as competências e o conhecimento necessário para poderem depois, de forma autónoma, dar continuidade a este trabalho que, repito, está ligado aos currículos educativos dos diferentes níveis de ensino nas nossas escolas de Aveiro. Por último, queria também dizer-vos que nesta colaboração com a fábrica há ainda uma ação destinada aos alunos do 4º ano, que no fundo passam uma semana na Escola Ciência Viva, na fábrica. Este é o 2º ano de implementação deste projeto e que também está a ser um sucesso. Há depois outras atividades não desenvolvidas em conjunto com a Universidade, como esta plataforma de literacia em código, que é destinada a alunos do primeiro ciclo, e também o Code Hero, que é um concurso destinado a alunos do ensino secundário relacionado com a área de programação. Mas aquilo que neste momento para nós é mais importante é de facto termos estes testemunhos dos professores. Como vos digo, são eles os agentes de mudança, são eles que nos estão a apoiar no desenvolvimento destas atividades e os testemunhos que temos recebido são muito positivos e dão-nos no fundo força para continuarmos o nosso trabalho. Este projeto do Aveiro STEAM City tem 4 eixos. Há um segundo eixo que é o eixo da formação. Tem diferentes atividades, eu não vos vou amassar com as várias ações que temos, mas queria só deixar a seguinte nota. Nós estamos a desenvolver os Aveiro Tech City Bootcamps, que pretendemos formar full stack developers. Formámos já cerca de 60 full stack developers, 80% desses formandos estão já a trabalhar em empresas de base tecnológica na nossa região de Aveiro e, portanto, conseguimos aqui perceber as necessidades das nossas empresas de base tecnológica, desenvolver uma formação adaptada àquilo que eram as suas necessidades e estamos a criar emprego nesta área e neste ecossistema tão importante que nós temos na área das TIC em Aveiro. Como sabem, temos várias empresas, PMEs de relevante interesse nesta área, mas obviamente destaca-se aqui a Altice Labs com os seus mais de 600 engenheiros que tem na nossa cidade e que desenvolvem toda a investigação e desenvolvimento para o grupo Altice. E é importante que nós continuemos a formar quadros que possam integrar estas empresas. E é um bocado tendo como inspiração este ecossistema na área das TIC que nós temos em Aveiro, que queremos desenvolver também uma estratégia de apoio ao setor cultural e criativo na nossa cidade e na nossa região. E como vos dizia há pouco, há já várias ações piloto que estão a ser desenvolvidas e eu vou partilhar convosco hoje 2 dessas ações.
Temos o programa do Aveiro Criatec Residence, de facto, em desenvolvimento com a ESAD de Matosinhos, mas a ESAD é boa em qualquer dos territórios em que está. E, de facto, aqui o nosso objetivo é, num contexto de idealização colaborativa, ter a presença de diferentes profissionais e estudantes de várias áreas criativas, do design, da engenharia, da arquitetura, das belas artes, entre outras, e queremos que, com formação desenvolvida pela ESAD e pela Universidade de Aveiro e com mentoria artística, possibilitar a criação de projetos criativos em co-criação pelos diferentes participantes nestas residências. Como compreendem, esta primeira edição que nós desenvolvemos foi fortemente abalada pela pandemia. No entanto, nós conseguimos que algumas das instalações artísticas, alguns dos projetos desenvolvidos por estes participantes da primeira edição fossem depois apresentados em eventos como o Festival dos Canais ou o Criatec no âmbito da nossa Aveiro Tech Week. Queria aproveitar a oportunidade para vos dizer que neste momento estamos a lançar a segunda edição, é limitada a 20 participantes, inclui formação por parte da ESAD da Universidade de Aveiro e a mentoria da Patrícia Reis e do Mathieu Lessorte. E, portanto, fica aqui o convite, as candidaturas são até 13 de junho, para quem nos estiver a ouvir e tiver interesse nestas áreas. Para além da formação, depois os 2 melhores projetos terão um prémio financeiro e o apoio à implementação da sua obra no Criatec 2021, que vai acontecer em outubro. Mas, como vos dizia, este é apenas um exemplo do tipo de ações que nós estamos a testar e a desenvolver em Aveiro, num investimento crescente que queremos fazer no apoio à fixação de talento nestas áreas artísticas e criativas em Aveiro. Voltando ao Aveiro Tech City, temos um terceiro eixo das tecnologias, serviços e aplicações. Aqui a principal ação foi a criação deste Aveiro Tech City Living Lab. É hoje já um espaço para teste de soluções inovadoras nas áreas do IoT e das cidades inteligentes. É muito orientado para o ecossistema das TIC, mas nós vamos querer explorar no futuro como é que o ligamos também ao nosso setor cultural e criativo. E depois temos também o último desafio, o último eixo, o eixo dos desafios, em que aqui desafiamos empresas, universidades, cidadãos a implementar ideias e projetos inovadores que sejam capazes de transformar a nossa cidade. Ao nível das TIC, temos dinamizado os Aveiro Urban Challenge e os Aveiro 5G Challenge, cujos resultados têm sido muito, muito positivos, acima de tudo porque permitem às startups testar novas soluções e atingir o tão desejado Minimum Value Viable Pilot, criando assim novas oportunidades de negócio para essas empresas. Mas, repito, aqui é mais focado na criatividade associada às empresas de base tecnológica, mas, como vos disse, nós também, neste contexto de desafios, quisemos implementar um projeto diferente e, por isso, em 2020, organizámos o MTF Labs. Trata-se de um evento de prototipagem de inovação que reúne um grupo de especialistas que foram cuidadosamente selecionados da comunidade global do MTF, que é uma comunidade liderada pela Michela Magas. Nós estamos ativamente a colaborar com ela, quer no âmbito do processo do Aveiro Tech City, quer também no âmbito do processo de Aveiro Cidade Candidata à Capital Europeia da Cultura. E, portanto, uma vez mais, tal como nas Criatec Artistic Residence, juntamos pessoas de diferentes áreas de conhecimento e juntamos estes especialistas da comunidade global a criadores, a investigadores aqui do nosso ecossistema local, que tiveram durante uma semana a oportunidade para desenvolverem produtos inovadores, sendo que nos MTF Labs a cola que junta estes diferentes saberes, estas diferentes áreas de conhecimento é a música. Estes são alguns dos testemunhos também que tivemos de quem participou nestas duas ações e que, no fundo, demonstram que este caminho que estamos a querer percorrer nos parece ser um caminho certo, de também nas áreas do setor cultural e criativo, para além da oferta cultural e criativa, podemos começar a criar em Aveiro condições para a fixação de talento e para que a produção artística e cultural se reforce neste nosso território, porque entendemos que isso é uma opção estratégica fundamental na nossa política de cidades. E para terminar, dizer-vos que irei disponibilizar esta apresentação para que possam depois também visualizar aqui alguns vídeos que temos do projeto, mas não me vou alongar mais e agradeço a vossa presença e depois estarei disponível para questões que possam ter. Obrigado. Devo ser eu agora
a apresentar o Guilherme Gomes. Vou passar a palavra ao Guilherme, mas eu há bocado esqueci-me de fazer uma pequena introdução à apresentação do André, mas felizmente não a fiz porque o André fez muito melhor e o Guilherme também vai fazer. Mas queria só dizer que o André é ator e encenador e devido à vida dele entre o Teatro da Cidade em Lisboa e o projeto Creta em Viseu, entre muitas outras coisas. E ele tem-se dedicado, pelo que eu percebi nos últimos tempos, a expandir o campo das artes performativas por outros meios que não são os mais habituais, diria eu. Mas não me perco mais aqui. Passo a palavra ao André. Bom dia. André, desculpa, Guilherme. Bom dia. Guilherme. Tudo bem, bom dia. Não sei se me estão a ouvir, eu tinha aqui um aviso há pouco, mas estão a ouvir bem, não estão? Ok. Então, antes de mais, agradeço-vos muito o convite para aqui participar e também poder ouvir um bocadinho. Tenho participado ultimamente em alguns webinars e tenho percebido que é sempre, acima de tudo, é uma grande oportunidade para uma pessoa estar a aprender um bocadinho. E ouvir agora o André foi muito esclarecedor também. Até mesmo nas entrevistas iniciais é muito interessante perceber que tipo de questões é que, por exemplo, a transição digital levanta. E como estava a dizer, enfim, eu de facto eu trabalho numa muito simples, que é o teatro. O teatro é uma arte relativamente simples na sua essência, porque apesar de se poder complexificar e de facto tem muitas dinâmicas associadas que são complexas e difíceis de gerir, o teatro baseia-se numa coisa muito simples, que é o teatro e as artes performativas, que é o encontro entre pessoas, em última instância. Claro que esse encontro pelo encontro só, às vezes até é, mas muitas vezes associa-se a esse encontro contar uma história, ou transmitir uma mensagem, ou fazer a transmissão de uma espécie de sentimentos, de experiência, o que quer que seja, que é uma coisa que é de tudo o que envolve o teatro, talvez seja a coisa mais fácil de fazer a transição digital. A mensagem ou a história de um espetáculo é muito mais fácil de transmitir do que um espetáculo em si. Mas começo por dizer que o espetáculo, que eu trabalho numa área muito simples e agora explico-vos só o que é que tenho andado a fazer, porque gostava de pegar nesta simplicidade um bocadinho mais à frente. Eu, de facto, participei na formação e sou membro do Teatro da Lisboa, e que é uma companhia de atores, no fundo. Nós formámos-nos sem sequer ter cenógrafos ou produtores ou figurinistas associados. Somos 5 atores e começámos por fazer jogos de atores, coisa mais simples do mundo. Em cumplicidade com uma companhia de teatro que, entretanto, terminou já a sua existência, que era o Teatro da Cornucópia, nós apresentámos o nosso primeiro espetáculo e começámos a apresentar espetáculos numa regularidade anual. Praticamente apresentámos um espetáculo por ano, o que descreve um pouco as nossas expectativas em relação ao próprio teatro. Nós não partimos para o teatro com expectativa de criação de público, ou de exploração de um lugar, ou de uma linguagem particularmente animada que quiséssemos explorar avidamente. Mas aqui, o teatro para nós é de facto este momento de encontro. E anualmente encontrávamos um momento na nossa agenda de todos os atores para fazer um espetáculo. E encontrávamos um lugar e fazíamos o espetáculo nesse lugar. A partir de certa altura, logo desde o início também quisemos associar isto à hipótese de fazer da criação dos espetáculos um momento de construção pessoal também de cada um de nós. Ou seja, associámos, por exemplo, no primeiro espetáculo fizemos metemos em cena um texto do Albert Camus chamado Os Justos. Nós fizemos um seminário na Faculdade de Letras com, enfim, uma coisa que hoje uma pessoa podia pensar que só era possível, de facto, por Zoom ou assim, mas estava lá um rapaz que tinha visto 2 encenações da peça, uma no Egito, outra num país também em conflito, já não me recordo qual é que era, mas que de repente falava-nos da mudança que apresentar o espetáculo, a alteração que apresentar o espetáculo fazia em cada um destes lugares. E este é um dos assuntos também que acho interessante nesta discussão. Desculpa, mas eu vi a janela dá para a Avenida de Roma e eu vejo de vez em quando umas ambulâncias, não vou conseguir evitar. Deixo-vos a sala agora, não é para mim e está tudo bem.
Mas havia esta ação, acho que é uma coisa interessante e que é muito interessante pensar numa ideia de transição digital, que é, por vezes falamos das cidades abertas ao mundo e como é que se consegue criar os agentes de uma cidade e capacitar uma cidade para pertencer a uma dinâmica mundial. Mas há uma coisa interessante, no outro dia estava a falar com um encenador e ele dizia-me que apresentar o lugar onde tu apresentas o espetáculo, seja o teatro ou o espaço que tu escolhes para apresentar o espetáculo, é já parte do espetáculo, de certa maneira. E por exemplo, aqui esta noção de que uma peça de teatro apresentada num país ou noutro tem significados diferentes e importâncias diferentes, também é uma coisa que se deve muito valorizar. E eu acho que às vezes esta ideia de transição digital podemos cair na ideia da transição digital, podemos cair na tentação de criar coisas fora do tempo e do espaço, coisas que estão na internet, que estão neste momento no StreamYard e acontecem aqui e como é que salvaguardamos que ainda assim estes elementos tenham identidade, que é uma coisa, lá está, outra vez muito simples, porque se eu de repente estiver em Aveiro e fizer um espetáculo em Aveiro, sem se calhar ter um significado muito específico, ou uma importância muito específica, até para mim, em última instância. É claro que fazer online também o tem, mas há uma espécie de terreno, de país um bocadinho mais abstrato e mais abrangente quando é o online, que acho que, em última instância, pode conduzir-nos para um problema que eu acho que ainda hoje existe já nas artes performativas, que é estamos todos a trabalhar para os mesmos palcos, para o mesmo palco. E no fundo, acho que, por exemplo, neste momento, uma coisa muito interessante, que seria muito importante para mim, seria, de facto, aliar isto que vocês estão a fazer em Aveiro, acho que é muito importante, porque cria, no fundo, essa ideia dá às pessoas as ferramentas para poderem inventar os seus próprios lugares. E foi isso que poderia ser consequência de uma ação desse género. E acho que hoje em dia é muito importante, de facto, estimularmos, se as pessoas quiserem avançar por esse caminho, esse género de atividade. Mas pronto, vou continuar só o género de atividade. Vou continuar o percurso do Teatro da Cidade, só para dizer que nós estávamos numa regularidade anual de espetáculos. O espetáculo era um encontro, era muito focado em nós e na importância que tinha para nós fazer o espetáculo, mas em 2019 eu propus ao resto do grupo do Teatro da Cidade criar-se um projeto que acabava por expandir um bocadinho o Teatro da Cidade para a cidade de Viseu e chamámos ao projeto Creta, em homenagem não tanto ao labirinto, ou à ideia do labirinto, mas ao inventor do labirinto, que é o Dédalo, que é um artista por excelência, e o Dédalo para mim funciona como uma espécie de referência extraordinária. E eu gostava da ideia de todos em Creta podermos ser Dédalo, potencialmente. E esse projeto, que acaba de ser um pedido também, porque no fundo nós não temos, como não temos um espaço, não temos capacidade de programar espetáculos, né? O que nós promovemos são encontros entre o público, de uma maneira mais ou menos informal, e se calhar labiríntica, fazendo justiça entre o público e agentes culturais da cidade e agentes culturais de fora da cidade, e vamos habitando vários lugares da cidade. Lá está, outra vez a importância do lugar onde se apresentam as coisas. O facto de nós termos de apresentar em diferentes lugares também nos provoca um tipo de diálogo com a cidade que é muito... enfim, é muito diferente daquilo que se tivéssemos o nosso próprio lugar, apesar de haver a possibilidade, por exemplo, Luís está aqui, é ótimo para falar sobre este género de dinâmicas culturais numa cidade, porque o trabalho que eles fazem em Ilha é notável e acho que é uma belíssima referência. Só que aconteceu a pandemia, aconteceu esta história do Covid e aquilo que se estava a falar de explorar os territórios das artes performativas em sítios não convencionais, não é uma vontade minha, não é, ou de formas ou de formas inesperadas, não é uma coisa que me ocupa, olha, vou fazer isto desta maneira. Por acaso coincidiu que há uns tempos decidi fazer um mestrado em Sociologia e tive uma cadeira a certa altura de narrativas digitais, que veio-se a revelar muito útil. Mas nunca me senti tentado
a fazer um espetáculo ou a pensar num projeto para o terreno digital. Surgiu foi a necessidade de o fazer. E, inevitavelmente, pensava no que nesse curso aprendi, nessa cadeira aprendi, sobre o que se chama transmídia, que são, no fundo, nas narrativas digitais, a ideia de usar vários meios de comunicação, meios de transmissão ou de difusão para contar uma história, e para isso há uma espécie de pai da transmídia, que é um senhor chamado Henry Jenkins, e ele fala sobre as várias possibilidades ou o potencial de apresentar um espetáculo ou um objeto, um livro, quer que seja, uma história, contar uma história sobre vários meios diferentes. Dessa ideia dos meios diferentes, há uma coisa que eu sempre achei muito importante valorizar, que é precisamente uma espécie de âncora, o que é que nos agarra ao lugar. Porque, para mim, essa é a quintessência, chamemos-lhe assim, das artes performativas. É esse tal encontro que falava inicialmente. E que, paradoxalmente, neste momento, é a coisa mais simples, é, por vezes, o mais difícil, não só de conseguir, mas de cativar as pessoas a fazer, que é encontrarem. E digo, as pessoas não são as pessoas, o público. O público também, porque de repente começa a haver uma série de possibilidades alternativas também muito tentadoras, mas acho que o público nunca desiste da presença física. Mas às vezes até os possíveis parceiros, é muito mais fácil cativar alguém para um projeto que envolve, de repente, a possibilidade disto ser visto por milhares de pessoas, um bocado por todo o mundo lusófono, do que propriamente um encontro em que sabemos que vão estar provavelmente 50 pessoas e que em última instância são para uma cidade e para uma cidade criativa, são por vezes as coisas mais impactantes. São por exemplo, ações de formação ou encontros que envolvem, que têm um alcance relativamente curto, têm uma capacidade de transformação muitíssimo elevada e apesar de ser tentador de estarmos aqui a pensar na transição digital como enfim, um caminho, um atalho para o futuro e uma necessidade, porque eu acho que é uma inevitabilidade, acho que tem de acontecer, e já vos conto qual é que é o próximo passo também do teatro que demonstra isso. Mas acho que nunca devíamos, nesta transição, esquecer de facto essas âncoras. Acho que é muito importante, em última instância, irmos lembrando dessas questões. Tanto que no Creta, fizemos a inevitável transição digital no ano 2020. Uma das atividades que fazemos é o Clube de Leitura de Peças de Teatro, que acontecia com cerca de 15 pessoas à volta de uma mesa a ler. A partir do momento em que possível estarem 15 pessoas de uma mesa a ler, fizemos online. Fazendo online, alcançámos o dobro das pessoas e, de repente, já não eram só pessoas de Viseu, estavam pessoas no Brasil, em Viana, em Lisboa, e estavam todos a contracenar a ler a mesma peça. De repente, quando voltámos à possibilidade da presença física, e ainda ontem fizemos um encontro desses do Clube de Leitura, continuámos a manter a possibilidade das pessoas assistirem e participarem através de janelas deste género, como o StreamYard ou o Zoom. E de repente há aqui uma porta que se abriu, mas inevitavelmente, se eu tivesse a certa altura, mas não podemos prescindir daquela valência, daquele encontro à mesa. E assim que for possível estarmos mesmo à volta de uma mesa, estaremos de regresso à volta de uma mesa, e independentemente do que isso provoque depois no conjunto de pessoas que alcançamos. Mas, por exemplo, uma atividade que no Creta surgiu por necessidade, mas que acho que em última instância está a ganhar uma força que eu acho que é interessante, é a ideia dos podcasts. Sendo que criámos uma ideia de podcast, uma vez no teatro, que vai buscar a sua definição, o seu nome, a umas palavras gregas que querem dizer lugar de onde se vê. Depois não é muito consensual o que é, se é o lugar de onde se vê ou se é o lugar para onde se vê. Mas pronto, em princípio é o lugar de onde se vê. Nós criámos um podcast que é o lugar de onde se ouve, é a alternativa ao teatro. Mas colocámos uma regra, que tinha de haver um lugar físico concreto ao qual se dirigia ou onde se podia ouvir este espetáculo, este texto, para dar um caráter performativo também, emprestar ao público um caráter performativo deste conteúdo. E então haver a possibilidade de se estar no lugar e também há, enfim, isto é uma espécie de regresso à ideia do Henry Jenkins e da transmídia, porque depois colocam essas coisas em diálogo.
Mas pronto, inevitavelmente que há mais ou menos orgânica que se fazer para o digital. Acho que a grande carência neste momento é, de facto, há um paralelo, parece-me, entre o digital e mesmo o teatro como ele se faz já sem o digital, que é a questão do espaço, muitas vezes, o espaço é sempre o mesmo para as pessoas, e o digital oferece-nos a possibilidade de inventar. Estamos num momento extraordinário nesta transição, e a ideia de transição é muito interessante. Estamos num momento extraordinário que temos a possibilidade de inventar os lugares futuros. Daqui a uns tempos vai haver pessoas com certeza que estão a citar coisas que foram feitas neste momento. Nós temos a possibilidade de as inventar e entidades como a Altice, por exemplo, com os laboratórios, são entidades importantíssimas para este diálogo que se estabelece com os próprios artistas. Eu acho que é engraçado enfim, também eu não preparei uma intervenção, preparei alguns tópicos pelos quais queria passar. Por exemplo, para terminar a carreira, o percurso lá do Teatro da Cidade que estava a contar, o próximo espetáculo, por consequência deste momento de transição digital e de pensamento sobre as formas de apresentação, o próximo espetáculo já será um espetáculo que terá 3 valências, terá o vídeo, terá uma forma em vídeo, terá uma forma em livro e terá a forma em espetáculo ao vivo. É uma tentativa de tentar criar discurso sobre um tema através de 3 veículos diferentes, mas eu acho que estas ferramentas digitais funcionam um bocadinho, e agora uma vez estamos aqui no contexto do Visayum 21 e, portanto, da cidade de Viseu, estas valências digitais, estas ferramentas, funcionam um bocadinho como funcionou de muito tempo para a cidade de Viseu a Feira de São Mateus. Parece-me. A Feira de São Mateus representava para a cidade de Viseu, era um acontecimento que acontecia anualmente, não é? Como ainda acontece, e durante muito de São Mateus era o mundo a visitar Viseu. Eram técnicas e materiais e matérias-primas que normalmente não se encontram em Viseu, a visitar Viseu naquela altura do ano. As consequências que isso tinha na própria comunidade nessa altura. Inevitavelmente lembro-me de um fenómeno que o Álvaro Siza descreve no momento em que fizeram o SAL em Évora, creio, em que de repente projetou um anfiteatro e não houve dinheiro para o construir, mas a cidade, como tinha sido construída, pensando que existiria ali, ou reconstruída, pensando que existiria ali um anfiteatro, o anfiteatro apareceu. Eu acho que neste momento, como a Feira de São Mateus em Viseu na altura, e estes momentos digitais, estas ferramentas digitais agora, o que nos permitem é precisamente apontar caminhos e promover encontros que, em primeira instância, têm consequências indiretas na própria cidade, mas acho que é mais uma coisa que vem do mundo para a cidade do que propriamente um elemento de promoção da cidade, estes encontros, estas ferramentas. E eu acho que o grande desafio neste momento, porque por exemplo, para um artista, estas ferramentas são ótimas formas de divulgação do seu próprio trabalho, mas enquanto membro de uma comunidade, se fosse um agente político, pensaria mais ao contrário. Como é que acontece a influência da cidade? Como é que isto são as janelas que a cidade abre para que a luz entre e não para que qualquer coisa saia? E pronto, eu creio que fiz assim uma espécie de apanhado das coisas que tenho andado a trabalhar e que este tema também me convoca. A transição, acho que a transição digital nas artes performativas acho que transição digital é uma palavra, é uma expressão que pode provocar algum equívoco em pessoas que estão a fazer as artes performativas, porque nunca será completa a transição, parece-me. E pronto, I rest my case. Obrigado, Guilherme.
Fiquei entusiasmado com o que disseste, mas vou guardar aqui alguma coisa para o final. Vamos passar ao Luís Ferreira, já agora que foi um aluno da ESAD das Caldas da Rainha, também dá aulas no curso de Programação e Produção Cultural das Caldas da Rainha. Eu tenho que dizer isto, sou obrigado a dizê-lo quase por defeito do cargo que ocupo. Mas o Luís Ferreira criou o Festival Bons Sons na aldeia de Sensoldos, é atualmente o diretor do Centro Cultural de Ilhavo e o programador do Festival 23 Milhas, entre milhares de outras coisas. E o que eu acho curioso, e não sei se é disso que o Luís vai falar connosco, ninguém é obrigado a nada, mas nós nas cidades há sempre uma tabuleta que diz limite da zona urbana. E eu acho que o Luís tem um território mais vasto para a criação e não sei se é disso que vai falar connosco, mas deixa a janela aberta ou o microfone aberto. Luís, faz favor. Olá, muito bom dia, obrigado pelo convite. João, vou ter que fazer aqui só umas pequenas correções, que é, eu sou o diretor do 23 Milhas, que é o projeto cultural do município de Ilhavo, e esse projeto tem, então, vários equipamentos, não é um festival, portanto, é talvez assim um dos sintomas de uma cidade, e neste caso um município criativo, que é mais do que pensar em espaços, pensa na cultura de uma forma mais abrangente e tem, sim, a seu cargo a Casa da Cultura de Ilhavo, a Fábrica das Ideias da Gafanha de Nazaré, o Laboratório das Artes do Teatro da Vista Alegre e o Cais Criativo da Costa Nova. São 4 equipamentos que trabalham em rede, que trabalham dimensões muito diferentes, como o pensamento, a criação, a programação artística, e depois tem uma série de festivais, 6 festivais e uma série de linhas de ação e de projetos com escolas e projetos de ativação da comunidade. Esta, sim, é uma tentativa de criar uma cidade mais criativa, mais dinâmica, mas, acima de tudo, uma cidade que promove aquilo que eu achei muito interessante do Guilherme ter falado, que é uma coisa que falamos muitas vezes, que é o encontro. Só não concordo é que o encontro seja simples, porque o encontro é mesmo algo muito difícil de se conseguir, principalmente numa sociedade que está criada por um modelo um bocadinho mais individualista, e o encontro é essencial, mas é difícil de fazer. Temos que restaurar, de alguma forma, a curiosidade sobre o outro, a curiosidade sobre a diferença e a necessidade do outro, efetiva. Ela existe, como é óbvio, nunca deixou de existir, mas a consciência da necessidade do outro é algo que tem que voltar. E vem do lugar da cultura, não é? Portanto, a criatividade não é algo que seja refém dos artistas e dos agentes culturais, mas é algo que também está inerente à nossa atividade. E interessa muito falar desta dimensão do ato de criar, porque está sempre ligado à ideia do novo e do desejo do novo. E mesmo na área da cultura temos estado sempre muito reféns de uma ideia de conforto ligada a uma representação de um passado que nunca existiu. E o que interessa muito nesta ideia da cidade criativa, e o que me interessa, eu até substituía a ideia de cidade por territórios, é como é que elas potenciam essa criatividade e como é que a criatividade também potencia uma nova cidade. João, falaste da ideia de desenho, e eu, como designer de formação, também é uma área que estou muito afeto, e é inevitável perceber como é que o urbanismo e o desenho das cidades hoje influenciam a forma como nós nos encontramos. E o encontro é um ato de criatividade, é sempre a procura do outro, e de repente percebemos como é que a diferença é algo de positivo, ou como é que nós também procuramos na diferença algo que nos aproxima. E isto é a criação da tal ágora, não é? Desenhada também pela antiguidade grega, este lugar de encontro, de debate, de reflexão, e isto é aquilo que nós chamamos hoje de espaço público, que os arquitetos às vezes nos enganam um bocadinho a achar que é espaço acessível, mas o que nos interessa mesmo no espaço público é aquilo que é um espaço que promove o encontro. Isso é também difícil de fazer, de habitar a rua nas cidades que têm que se transformar para as cidades do futuro, que estão também nesta fase inicial da transição, não só na lógica digital, mas também de pensar a cidade à escala humana, a cidade para as pessoas, com os inúmeros conceitos diferentes, da cidade de 15 minutos, da cidade de zero, da cidade... Há uma série de cognomes e de estratégias, mas que nos interessa, no fundo, uma cidade que seja segura e que seja interessante para habitarmos, e para que, quando nós nos encontramos, efetivamente, na ideia deste conceito de encontro que estava a referir, já aí uma criação, já aí estamos a potenciar o pensamento da própria cidade, e não há cidades que se criem sem se pensar em elas próprias. E estamos, efetivamente, pouco habituados, em conjunto, numa ideia de bem comum, a pensar o lugar. E isso é essencial. E a cultura é uma ferramenta essencial para esse pensamento, para esse lugar de empatia, para essa inclusão também.
Às vezes os projetos que também lideramos são projetos extraordinários, mas são ferramentas muito pouco inclusivas. Portanto, a cultura, mais uma vez, também pode ser uma boa ferramenta para este trabalho, em que consiga, pelo menos, explicar, dar a conhecer, a pôr em relação aquilo que são estes trabalhos mais emergentes, pioneiros, que estão a adivinhar um futuro, mas como é que nós conseguimos, às vezes, com a cultura, abrandar um pouco o ritmo, mas fazer com que esse futuro seja um futuro inclusivo, que não haja, que a diversidade da cidade não seja uma diversidade da exclusão, não é? Que seja uma cidade que consiga incluir as suas diferenças, sejam elas culturais, sejam elas etárias, sejam elas de outras ordens, mas que não seja a diferenciação da exclusão, com a exclusão. E isso é o que acontece muitas vezes nas nossas cidades, em que temos a cidade A, B, C, D, mas que tem a ver com níveis de pertença diferentes. E a cultura tem esta vantagem também, que é a pertença, fazer com que as pessoas tenham um ego relacionado com a paisagem, sintam que fazem parte deste lugar e, por fazerem parte desse lugar, o querem transformar e o querem ver melhor, não é? E às vezes essa dificuldade é presente, não é? Com a construção das novas cidades, e que novas, que já não são assim tão novas, não é? Têm 40 anos, 50 anos, de áreas de dormitórios, áreas periurbanas, que de repente retiraram esta ideia de espaço público, esta ideia de espaço de pertença, esta ideia de encontro. Então são lugares de ninguém, não é? Portanto, temos assim, e quando falavas também esse desafio da cidade e do campo, geralmente tem tido uma forma provocatória, digo que no espaço público do campo, na aldeia, é de todos e na cidade é de ninguém. Tem tudo a ver com esta dificuldade que nós temos tido de ativar e de nos relacionarmos e de fazer esta aflição em relação entre a pessoa e a sua paisagem, a chamada paisagem humanizada, e de que eu fazer-me sentir parte de um todo, não é? E depois a diversidade, que às vezes também é um equívoco, é a diversidade do multiculturalismo, em que nós toleramos a existência do outro, mas vivemos em guetos e vivemos em partes. E agora o desafio desta cidade criativa que falamos, não é? Desta cidade de futuro, é a dimensão intercultural. É, de repente, mais uma vez, reforço a ideia do encontro, onde eu sou tocado e aprendo com a experiência do outro, do diferente, e tenho curiosidade nessa diferença. Isso realmente é transformador. Isso realmente é criar algo de novo. E depois o que é que interessa às instituições, e neste caso eu estou a falar de um lugar de poder, ou pelo menos uma estrutura que tem poder, que é um município, apesar de ter um lugar específico e concreto na área da cultura, são sempre lugares de poder, e o que nos interessa com o 23 Milhas é criar este lugar de desafio. Não trabalhar uma lógica de prestação de serviços, mas sim de um lugar em que as associações, as escolas, a comunidade civil, de uma forma mais lata, têm interesses, nós temos interesses, e como é que nós conseguimos trabalhar em pontos de encontro, em pontos de toque desses interesses, e onde nós conseguimos criar lugares de desafio de dinâmica. Toda a gente sabe que ninguém quer viver numa cidade onde as coisas não acontecem, num lugar onde as coisas não acontecem. Nós não só podemos trazer referências, a cultura traz referências para as cidades, o que melhor se faz noutros lugares, outras cidades, sejam vizinhas ou noutros países mais longínquos, mas acima de tudo o que nós temos que trabalhar é a criação de oportunidades e fazer com que as pessoas tenham práticas culturais. As pessoas voltem a cantar, a criar, a pensar, a projetar os seus lugares e a sua cultura. Porque a cultura é isto, é a extensão de nós próprios, é aquilo que nos une também a uma ideia de coletivo. E depois há aqui um equívoco, muitas vezes, que as cidades também fazem, que é a cidade uníssona, a cidade de uma voz só. A cidade que é associada à lã, ao cabrito, a uma única ideia, não é? E as cidades são cada vez mais plurais e não podem, e os discursos camarários não podem ser uníssonos só com uma representatividade. Nós temos pensado muito pouco sobre o nosso país, temos pensado muito pouco sobre as nossas cidades, ainda usamos todos os códigos que foram feitos no Estado Novo, temos fugido de uma forma muito sinuosa daquilo que são as ideias do hoje, de nos pensarmos efetivamente hoje estes territórios, esta Europa, que é uma Europa cada vez mais de regiões e menos uma Europa de países, e é importante questionar e pôr em aflição tudo isso. E depois a dimensão da identidade, que deve ser sempre usada com S, portanto, das identidades que devem ser pensadas e trabalhadas, na medida em que se promove a diversidade, ou seja, uma luta contra a hegemonia da cultura de massas, que vem sempre de uma ideia de um centro para uma periferia, de uma voz externa que te diz o que
que é que tu deves ser e como é que te vê de uma forma externa. As identidades é uma forma de ouvirmos aquilo que são as memórias, e as memórias são contemporâneas, são um olhar de hoje, mas também a resposta e a adequação de vários movimentos, podem ser aculturados ou não, àquele território. Contudo, as identidades têm que ser feitas sempre com muito pudor e com muita cautela, para que elas não sejam também, mais uma vez, um elemento de segregação e daquele grande problema do hoje, que é nós e os outros, não é? Portanto, esta dinâmica tribal de ver a cultura, que foi terrivelmente usada em boa parte do século XX, e que nós não podemos cometer os mesmos erros no século XXI. E então, a criatividade depende disto tudo. Não posso dizer que seja a pessoa mais info-incluída do mundo, mas vejo nestas novas lógicas digitais um grande advento, mas vejo sempre como ferramentas e nunca como os seus conteúdos, nem um fim em si mesmo. Portanto, a cultura, de uma forma lata, como eu estou a trabalhar agora, é um parceiro essencial para aquilo que é a criação de conteúdos, e conteúdos que trabalham estas matérias que são essenciais e que são os grandes desafios do hoje. Estamos a falar da questão da diversidade e do pluralismo, estamos a falar das fronteiras, e geralmente as sociedades são mais criativas quanto menos fronteiras tiverem. Portugal é exemplo disso, teve mais progresso sempre que se abriu mais, e estamos a viver essa fase, tanto desde a entrada para a União Europeia, em que o país mudou de uma forma radical, mas também estamos a falar daquilo que é importante, como temos a pandemia que vivemos hoje, ou as questões das alterações climáticas, que são as agendas, que são os temas contemporâneos de hoje. E tudo isto tem que trabalhar estes fins, portanto, estes objetivos que são supra-nação, são supra-países, são continentais, são mundiais, e como é que as novas tecnologias serão ferramentas de criar outro tipo de encontros que nos façam perceber que estas fronteiras são mesmo males necessários, e que também devem ser trabalhados sempre com alguma cautela. Mas para mim, as cidades criativas são isso, são cidades que devolvem às pessoas as ferramentas da cultura, que criam encontros, que instigam desafios e que façam com que as pessoas saiam desta ideia de um conforto, porque a transformação dói, não é? A transformação obriga-nos a estar, às vezes, fora de pé. A transformação obriga-nos, se calhar, a perder alguns bens adquiridos para os partilhar com outros, não é? Portanto, nem todos estamos sempre a favor dessas transformações, porque não temos a prática do gosto pelo desconhecido, pelo novo, e a arte ajuda-nos muito nisso também, a trabalhar e a pensar o novo, e pôr-nos em relação sempre esse novo, porque não é são muitos, há muitos novos, e acho que as cidades só terão algum caminho se forem inclusivas na diversidade, e consigam falar e refletir sobre elas próprias, que se consigam ver. E às vezes é preciso sair delas, não é? Às vezes é preciso termos trocas, não é? É preciso também potenciar essas migrações, essas trocas, para nós podermos, como diz o Saramago, ver a ilha fora da ilha. Ou para ver a ilha, temos que estar mesmo efetivamente fora delas. Pronto, acho que não sei se fugi muito às questões. Lembrar que o hoje é olhar, é estar atento, é olhar para os problemas que vivemos no nosso bairro, das nossas equipas, nas nossas praças, e não precisamos de inventar muitos briefings, eles estão lá, se estivermos atentos, efetivamente, se estivermos curiosos sobre aquilo que são as vivências e os problemas das cidades. E não está tudo feito, antes pelo contrário, há tudo por fazer. Se tivesse tudo feito, não teríamos problemas para resolver, e problemas temos realmente muitos. Portanto, é pensar como é que o desenho, e alguns desenhos muito difíceis das cidades de hoje e dos municípios, a dispersão, a falta de núcleos, como é que conseguimos criar serviços que consigam suprir e cumprir as necessidades das pessoas, é pensar efetivamente a cidade do futuro, é como é que nós resolvemos os problemas de hoje, e que são ainda múltiplos. Obrigado. Obrigado, Luís. Desculpem lá. Eu estava aqui a ver se havia questões, e esqueci-me de atualizar a lista das questões. Afinal, sempre algumas.
Eu queria, não vou fazer um resumo, não temos, creio que tempo nem lugar para isso, mas as três intervenções, eu vou deixar só um comentário no ar, e espero não acrescentar nada, não estou aqui para isso, mas há aqui uma ideia que ficou muito interessante, que eu creio que vem que o Guilherme falou de deixar a luz entrar, a luz entrar na cidade, a luz entrar pela janela, e o Luís estava a falar das trocas e de uma ideia de encontro, de toque, que eu creio que é comum a tudo o que foi conversado, e esta ideia de podemos ser tocados pela luz, achei curiosa. Mas há aqui uma coisa que eu acho que é para lançar a questão, talvez para depois, que é esta relação entre... isto é uma pergunta que eu tenho sempre comigo e eu não consigo resolvê-la. E tem a ver também com o desenho. Nós falamos da transição digital, outras vezes da transformação digital, e o Luís agora disse que a transformação dói. Eu estou mais desse lado. A transição parece uma coisa mais suave. E há depois a metamorfose, não é? Que é uma coisa que podemos observar as fases, mas que se passa, é uma coisa mais dentro da caixa negra. A minha questão aqui é, no momento que atravessamos, em que a tecnologia digital, o digital se tornou uma necessidade, não é? Era uma utilidade, estávamos numa transição, diria assim. De repente há uma transformação para uma necessidade, para esta janela, e encontramos e tentamos tocar-nos aqui. A pergunta que eu tenho, no seguimento também desta observação acerca do urbanismo do Luís Ferreira, é qual é o papel que uma cidade criativa deve ter para gerar, o que é que se pode fazer para gerar estes encontros da diferença e do outro, não só do lado da arquitetura, mas dos vários encontros possíveis que falámos aqui. É uma questão, acho que isto está muito também ligado à educação. Obrigado, João. Se calhar arranco eu. Sim. Arranco eu e depois o Guilherme e o Luís complementam. E até fazendo a ponte com aquilo que o Luís há pouco dizia, da necessidade de haver uma relação da pessoa com a paisagem. E por outro lado, aquilo que o Guilherme dizia, que agora tu reforçaste, nesta transição digital, às vezes perceber que é necessário também continuar a promover o encontro entre pessoas. Queria partilhar convosco 2 ou 3 ações concretas que estamos a desenvolver, mas que acabam por ter na sua gênese muito daquilo que aqui foi dito. Quando há pouco vos referi de forma muito resumida a plataforma de literacia em código que estamos a desenvolver, o UBU, é uma plataforma de âmbito nacional, mas nós resolvemos, em conjunto com a Academia de Código, desenvolver determinados conteúdos que ainda não estão disponíveis, vão estar no início do próximo ano letivo, muito focados, lá está, no território, naquilo que nos diferencia. Quando falamos de São Gonçalinho e da Capela de São Gonçalinho, ou quando falamos do Ecomuseu Marinha da Troncalhada e da nossa ria, portanto, elementos e histórias que importam serem conhecidas dos nossos jovens, eles precisam de conhecer a nossa arte nova, portanto há vários conteúdos que estão a ser desenvolvidos por essa plataforma digital do UBU, mas que nós não queríamos que os nossos alunos apenas a conhecessem online. E, portanto, aquilo que estamos a promover é que eles, depois de desenvolverem um conjunto de exercícios que lhes vai permitir conhecer a cultura e as histórias desse espaço e dessas pessoas, eles vão também desenvolver um conjunto de exercícios relacionados com a literacia em código, mas para concluírem esses desafios vão ter que visitar os espaços. Vão ter que, de forma individual ou em turma, ou com familiares que vão convidar, vão ter a oportunidade de visitar esse espaço e de concluir esses exercícios. E, portanto, quando falamos na transição digital e nestas ferramentas que hoje existem, nós não podemos deixar de pensar nelas, como aqui já foi dito, como um instrumento, mas não como a única forma de nos relacionarmos com os demais. Neste caso, na relação de professores com os alunos ou dos alunos com a cidade. Podem ser instrumentos para motivar a explorarem a cidade e a terem motivos para se encontrarem com outras pessoas. E outro exemplo disso mesmo, ou outros exemplos disso mesmo, e vocês conhecem, o Luís se calhar tão bem ou melhor do que eu, são alguns dos eventos que estão neste momento a ser organizados em Aveiro e que também acontecem, infelizmente, com tipologias similares um pouco por toda a região de Aveiro. E já agora só uma nota prévia, Aveiro, cidade candidata à Capital Europeia da Cultura, não é Aveiro cidade, é Aveiro região.
o título é entregue a uma cidade, mas o trabalho está a ser feito para a região, com os demais municípios, porque é um trabalho extraordinário a ser feito em vários municípios de Quilha, é um exemplo disso mesmo, e portanto este é um projeto de trabalho conjunto. Mas dizer-vos, quando nós falamos no Festival dos Canais e as atividades que são desenvolvidas em espaço público, que levam a que sejam de facto pontos de encontro, de fruição cultural, mas também de pontos de encontro da nossa população. E de encontro não só com o espaço urbano e não só com as pessoas, mas também com o espaço natural. Recordo-me de eventos que temos realizado dentro do espaço das Salinas de Aveiro, um espetáculo de dança, o ano passado desenvolvido ainda durante a pandemia, mas com todas as condições de segurança tratadas, mas que nos permitiu fruir culturalmente uma arte performativa num espaço como o da Guia de Aveiro. Ou o Criatec, em que nós convidamos os nossos artistas a desenvolverem projetos em monumentos históricos, portanto, no património que existe em Aveiro, e depois a fruição cultural que existe com os nossos cidadãos leva-os também a conhecer ou redescobrir esse património que existe na cidade de Aveiro e que por muito é desconhecido. E uma vez mais ligamos aqui a componente tecnológica, a arte e a cultura, como forma de dar a conhecer aos nossos cidadãos o nosso património e como forma também de eles terem diferentes pontos de encontro, como há pouco dizia o Luís. E, portanto, estes são alguns pequenos exemplos e só para concluir, é relativamente simples falar nas cidades inclusivas, nas cidades inteligentes, nas cidades verdes. Difícil é depois pôr em prática as diferentes políticas públicas de forma integrada, tendo essa visão holística da cidade futuro que queremos construir, e que concordo em absoluto com aquilo que também o Luís referiu, que esse tem que ser um processo desenvolvido não só para os cidadãos, mas também com os cidadãos. Obrigado. Obrigado. Não sei se mais alguém quer aqui acrescentar alguma coisa. Eu fiquei muito... Agora o André estava a falar de uma coisa que o Guilherme também falou, que era do encontro à mesa, se não me engano. Ver uma mesa onde todos... O espaço público deve ser essa mesa. E há outra coisa que eu acho muito curiosa, que corre isto tudo. Eu tenho aqui uma questão e já vou, creio que é dirigido ao André, mas que é a ideia de todas as cidades criativas, e especialmente estas que têm o título de cidade criativa, terem que se especializar naquilo para que o título foi atribuído. E, de algum modo, aqui haver uma perversão do que é o lugar do encontro, da tal ágora, e ser uma ágora especializada, não é? De repente, é uma mesa onde só se servem bifes de vaca. Eu gostava de saber, que certamente já pensaram nisto muito mais do que eu, mas há aqui, e esta ideia também da transformação digital, eu não sou um ludito, pelo contrário, mas esta ideia de termos sempre e até digo que estas tecnologias de videoconferência, cada uma da sua maneira, traz profundidade ao ecrã. Portanto, mas era outra discussão. Mas Mas este tempo que é necessário para promover os encontros, para se promover esta diversidade, o encontro do outro, se uma cidade criativa, ao se especializar para manter o seu registro criativo, estamos a falar aqui de decisões políticas, não estará a perder-se por não ter tempo para refletir e promover outras formas. Eu creio que o Luís vai dizer que não, porque ele acabou precisamente de dizer que não, mas também falou do urbanismo e muitas vezes os arquitetos não têm culpa de tudo, não é? Não, de todo. Não, mas eu acho... Desculpa, não, mas eu acho que não, eu ia até dizer, a especialidade acho que às vezes um mal necessário, mas eu acho que o problema
nesses casos, é as pessoas estarem muito focadas nos títulos e não na razão dos títulos, não é? Se estivermos muito focados nos títulos, será um problema, porque, no fundo, a única coisa que vais fazer é para ter um título. Agora, quando realmente o propósito do título te interessa, o título é só mais um momento de visibilidade ou alguma forma de financiamento. O que te interessa, efetivamente, é os processos. Se queres ser criativo, não vais estar só a olhar para a tecnologia, ou para o artesanato, ou para as media arts, ou para aqueles títulos todos que existem em torno disso. Ainda há bocado falavas da questão de olhar a luz. 23 milhas é os feixes de luz do Farol da Barra, que é o maior farol do país, e é nessa ideia que nós estamos focados, não é numa materialização concreta, mas sim naquilo que é o rumo, não é? Portanto, é um projeto que tem um sentido, e é isso que efetivamente nos interessa. Mas, por exemplo, perguntavas como é que seria possível. Neste momento nós estamos em braços com um projeto gigante, que é o Planteia, que aqui na Praça da Cultura de Ilhavo, é uma área imensa. Estamos a fazer com a comunidade na construção de uma série de canteiros e imobiliário urbano. Estamos a fazer o plantio de dezenas largas de canteiros ajardinados. E depois vamos fazer uma pintura também gigante com a comunidade, que é um jogo e uma ativação também das dinâmicas das famílias e não só. Aqui o que nos interessa efetivamente é criar várias fases de envolvimento para as pessoas conhecerem e perceberem o projeto, perceberem a sua necessidade e o seu porquê, e depois também, ao mesmo tempo, o usarem, acarinharem e cuidarem. Portanto, o que nos interessa é que as pessoas tenham esta pertença também das ações e que sejam aqui, de alguma forma, corresponsabilizadas também pela mesma ação. Isto é um exemplo dos múltiplos projetos comunitários que nós temos e que implicam e que são muitas vezes desenhados em conjunto. Não são as pessoas como carga, apenas operários que vão alimentar aquilo que é o nosso desígnio e desejo, mas sim coisas que vão ser feitas em relação. Nós falaste também da ideia da mesa. Nós temos aqui no foyer da Casa da Cultura uma mesa que é, no fundo, uma máquina de fazer problemas, não é? Que é um espaço redondo onde as pessoas se sentam e têm uma série de dispositivos para escrever, para riscar, para criar e para pensarem soluções ou só problemas da própria cidade. Portanto, há formas de co-design, não é? De haver aqui uma partilha da responsabilidade, para, não só porque não é que nós não acreditemos que não tenhamos técnicos ou pessoas que saibam fazê-lo, mas o sucesso dessas ações tem a ver sempre com a forma como é que as pessoas vão habitar, vão cuidar e vão ativar aquilo que estamos a fazer. E as pessoas estão nas suas vidas com os seus problemas, não estão nas nossas cabeças e têm que estar, e para que isto aconteça, tem que haver mesmo aqui um provocar essa relação. Neste momento nós temos tido dezenas de largas pessoas envolvidas neste projeto no Planteia. Agora, amanhã vamos começar a desenhar e a pintar e queremos, no fundo, que esta praça, que era uma praça que era para tudo e que no fundo não era para nada, era uma sala polivalente ao ar livre, que depois quase não a usávamos pela sua escala, e a partir de agora vai ser um jardim que tem este espírito de cidadania participativa e de responsabilidade cívica, mas que também vamos conhecer um pouco a cultura local, a flora local, e vamos também falar muito sobre o que é são as alterações climáticas e o conhecimento das plantas e de nós nos introduzirmos num ecossistema mais alargado. Portanto, isto é uma das formas, não é que seja um sucesso só por si, mas é mais um contributo para aquilo que é o conhecimento, e sem esse conhecimento nós conhecimento partilhado, não vamos conseguir chegar àquilo que é o nosso fim, não é? No fundo, uma sociedade mais conhecedora e com mais qualidade de vida. Pode saber que há uma mesa. Eu fiquei a pensar se temos a necessidade de resolver problemas, não é? Não me parece que seja tanto. Isto falaste no processo, o mais gerar as possibilidades de se encontrarem os problemas, das pessoas poderem descobri-los, não resolvermos as coisas dos outros, não sabemos quais são, não é? Eu queria aqui aproveitar e dirigir-me ao Guilherme. Há bocado falaste de uma coisa que era, pelo menos entendi assim, que era estamos todos a trabalhar no mesmo palco. Foi um bocado o que tu disseste. E eu gostava de... Tu falaste um bocado, eu creio que acabaste por responder a essa. Mas eu fiquei aqui com esta ideia de, atualmente, assim, uma sensação, não existir nela,
o mundo estar a caminhar para pelo menos um mundo como nós o conhecemos, este mundo do hemisfério norte, mais para o ocidente, nós estamos mesmo no meio, não é? Por muito que saiamos, havia eu creio que é o Shevchuk, um escritor sul-americano, que fala numa história que é o Miso dos Mundos. Ele começa por dizer que está no Festival Literário Brasileiro, está no centro da cidade, que é igual a outra cidade qualquer. Tem as mesmas lojas, o centro é igualzinho. E há aqui uma ideia do palco de tender para ser o mesmo em todo lado. Pode ser um problema das cidades. Eu estava a seguir muito curiosamente a conversa do Luís, porque ele fala de Ilha e que ele tem uma dimensão mais própria. Podia ser um bairro numa cidade maior, se calhar. Eu gostava de saber se tu sentes o mesmo, Guilherme, o que é que pode ser quando toda a gente caminha para o mesmo palco. O que é que pode diferenciar os palcos para que sejam os palcos dos outros também e nós possamos tocar esses palcos com os outros? Eu acho que, de facto, há bocado quando eu estava a falar dessa questão de estamos todos a trabalhar para os mesmos palcos, pode-se inventar coisas diferentes para os mesmos palcos, não é? Podemos habitar o mesmo palco de maneiras muito diferentes. E eu digo isto de uma maneira muito prática, ou seja, eu, no Teatro da Cidade, tenho de trabalhar, como não tenho um espaço que seria sempre o mesmo, se tivesse um espaço, mas há uma dinâmica de reinvenção do próprio espaço e não é um espaço... mas eu trabalho sempre em coprodução com teatros e apresento nesses teatros onde tenho uma série de limitações que são as mesmas limitações que outras pessoas, com que outras pessoas se confrontam e que acabam por ser limitações a que todos estamos a responder mais ou menos pela primeira vez. E há uma... Enfim, o que eu falo é da possibilidade de habitar um lugar e ao habitar um lugar, se o habitarmos verdadeiramente, um bocado como até o Luís estava aqui a descrever, habitar os lugares que eles estão a habitar é habitá-los verdadeiramente. Habitar a praça é habitá-lo à maneira deles, com a fauna local, é certo, com as pessoas locais, com as pessoas que estão lá, e aí até pode haver as cidades se pareçam todas umas com as outras. Mas acho que o Luís até respondeu bem a esta coisa, porque ele falou de um fator que eu acho que é importante e que é para a qual acho que estas ferramentas ser muito bem aproveitadas, que é a ideia de promover a criação de relações. Porque, de repente, criar relações, por mais que uma pessoa coloque balizas nessas relações, são surpreendentes pessoas. Aquela coisa que o Luís começou por discordar da questão do encontro ser simples. E, de facto, o encontro é simples quando uma pessoa pensa que uma pessoa se mete à frente da outra e que podem começar a falar e encontrar-se ou desencontrar-se, ou se assumirmos que o encontro também contém em si o desencontro, mas, ou o desentendimento, não é o desencontro, mas o desentendimento, mas o encontro será sempre uma coisa surpreendente e é de facto difícil de domar. Portanto, eu acho que tudo o que sejam estas ferramentas, sempre que sejam aproveitadas para provocar relação, pode acontecer que as cidades se pareçam todas umas com as outras e isso acho que é uma... Não sei se conseguimos escapar muito a isso a certa altura, mas há um lado que é irrepetível, de certa maneira, e que nem é possível criar grandes teorias sobre isso. Que é se alguém frente à pessoa e permitir e deixares que as pessoas meteres uma mesa redonda para elas com canetas e lápis para elas estarem lá, ou convidar 2 pessoas a plantar uma árvore, de certeza que isso tem uma consequência. Portanto, tudo que provoque relação, tudo que permita o surgimento de uma relação, acho que é um bom contributo para precisamente contrariar esse sentimento de estar todos no mesmo. E acho que há maneiras muito, muito interessantes de o conseguir, de facto. Eu acho por acaso, eu não conhecia esta história da mesa de máquina de problemas. É uma bela maneira de definir uma mesa. Ou uma máquina de fabricar problemas. É um belo termo. Mas sim, diria que acima de tudo, porque lá está, tem tudo a ver. Eu concordo. O falou de uma maneira muito... pelo menos identifico muito com o que ele diz,
especialmente nessa questão da relação com o outro, e de facto nós temos a tendência para criar muitos mecanismos, usar estas ferramentas para ser usada por uma só pessoa, e eu há bocado falei daqueles podcasts, os podcasts só precisam de uma pessoa para ser ouvida. De repente há... provocar essas relações, acho que é uma tarefa muito, muito importante. Obrigado. A última parte, disseste uma tarefa muito, eu não ouvi o que veio a seguir, desculpa. Importante. Boa. Obrigado. Eu agora vou aqui dar um salto para a pergunta. Eu não sei quanto tempo é que ainda temos. Está aqui a dizer 2 minutos, não sei há quanto tempo é que diz. E tínhamos aqui uma questão de quem nos está a ver, muito dirigido ao André, acerca da educação STEAM. Pressupondo que é uma educação na área das competências digitais, também há para adultos. O público-alvo inclui só os estudantes, que passa também pela reeducação, formação de adultos. Lá está, eu abordei o tema mais na lógica da educação STEAM para as escolas. Num trabalho que estamos a fazer com a fábrica, dizer-vos também que agora queremos começar a ligar o setor cultural e criativo ao desenvolvimento de conteúdos de educação STEAM para as escolas, mas esse vai ser o próximo passo. Mas respondendo à questão, sim, há um outro eixo que é o eixo da formação. E o eixo da formação, em que também estamos a colaborar acima de tudo, com a Universidade de Aveiro, estamos a desenvolver um observatório de emprego que tem como objetivo perceber quais é que são as necessidades de transformação digital do nosso tecido empresarial. E a partir dessas necessidades que são identificadas, desenvolver mecanismos para criar ações de formação adaptadas a essas necessidades das nossas empresas, num trabalho que vamos depois também querer fazer, e temos já feito esse diálogo com o Instituto de Emprego e Formação Profissional, mas também com outros stakeholders que depois, com base nos diagnósticos e nos estudos que são feitos pela Universidade, podem desenvolver ações de formação específicas para essas necessidades. Mas, repito, aqui estamos a identificar, acima de tudo, as necessidades do tecido empresarial nas suas diferentes vertentes. Na área das TIC, lá está, os bootcamps que desenvolvemos, na área da indústria e na área do turismo. E aí vamos ter agora, nos próximos meses, ações específicas que vão ser desenvolvidas. Se pensarmos na lógica da educação STEAM, ou nessa componente das artes, temos estes eventos que estamos a desenvolver, que falava há pouco, os Createch Artistic Residence, ou os MTF Labs, e outros que vão surgir, que têm muito este objetivo, têm uma componente formativa muito forte. Aliás, as Createch Artistic Residence têm professores da ESAD e da Universidade de Aveiro, em diferentes áreas do saber, e, portanto, sim, temos essas ações em que não só damos formação, mas depois também, porque são selecionadas, nós temos normalmente muito mais inscrições do que o número de vagas que temos em cada uma destas ações, mas onde os participantes são depois convidados a co-criarem algo em conjunto com os demais participantes. Portanto, há uma componente formativa relacionada com as diferentes áreas de engenharia, matemática, artes, etc., mas que depois leva a um projeto de criação. Algo novo, como há pouco dizia o Luís, tem que resultar dessas residências artísticas e também dos MTF Labs. Na componente mais formativa, eu dei-vos há pouco o exemplo dos bootcamps, aí não tem uma componente artística, mas tem uma componente tecnológica. Estamos a formar full stack developers em JavaScript, num programa intensivo de 14 semanas, em sala de aula, que depois tem um programa de 14 semanas em contexto de trabalho numa empresa, e no final é oferecido um salário no mínimo de 1.000 euros nas empresas onde estão a fixar-se. Lá está, eu há pouco dizia-vos, há 80% que já estão a trabalhar, têm contratos de trabalho a termo certo, e desses importa também dizer que cerca de metade vieram de outras geografias. Lá está, naquela lógica de atração e retenção de talento, mas aqui muito focado nas áreas das TIC. Para terminar, nesta área do setor cultural e criativo e no âmbito do trabalho que estamos a fazer para a Capital Europeia da Cultura, queremos começar e vamos desenhar, não queremos começar, já estamos a desenhar ações específicas que visam não só apoiar o empreendedorismo cultural e criativo, isto é, quem quer criar o seu negócio,
mas também capacitar aqueles que já estão a trabalhar nestas áreas para que possam diversificar a sua atividade económica, para que possam reforçar a sua capacidade de trabalho e, no fundo, as receitas que têm associadas. E depois vamos ter também programas de formação que pretendem não só formar os agentes que já temos no nosso território, mas também chamar outros agentes a nível nacional e europeu que queiram aqui fixar-se. E aí depois vão ser criados outros programas de incentivos e de apoio a essa fixação de talento. Espero ter respondido à questão. Portanto, há ações concretas já em curso e há outras que vão surgir ao longo dos próximos anos. Acho que respondeste. Provavelmente não há aqui mais perguntas. Eu deixava só uma última, acho que já estamos a ficar fora do tempo. É quase a hora do almoço, penso eu. Falta um minuto para almoçarmos. Mas eu tinha aqui isso mesmo que temos que terminar, diz o Sérgio. Era uma questão muito rápida, já não temos. Estávamos a falar de uma ideia de habitar e de transformar. E agora estamos na parte da educação. De que modo é que nós, numa cidade qualquer, que por defeito todas seriam criativas, conseguimos educar as pessoas para que possam deixar a luz entrar, sair e levar a luz a outros sítios e regressar, num movimento que permita não esvaziar as cidades ou não as encher em excesso, diria. Se calhar é uma pergunta para outra altura, não é? Mas uma ronda rápida de 12 segundos a cada um. Então eu apanho já o mote e sou mesmo muito rápido. Há uma frase que nós usávamos em Sensolos que vem de um ditado africano, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Mas quando nós não percebermos que a educação tem que ser também ela sistémica e holística e que as escolas não podem ter muros e que a educação nunca acaba, os ciclos terceiro, universitário, e que as pessoas têm que continuar sempre a estudar e a ter ações formais e informais, e que as casas da cultura e que os espaços culturais também são lugares de aprendizagem contínua, será um problema. Portanto, temos que ser todos muito mais permeáveis e não podemos achar que a educação é feita pela escola, mas tem que ser uma escola permeável, com a comunidade lá dentro e com a escola dentro dos outros equipamentos culturais e de outra ordem, como é óbvio, científicos, desportivos e afins, e perceber que todos temos alguma coisa para ajudar como comunidade e como lugar, ou como território, ou como sociedade. E os espaços culturais e equipamentos culturais, ou os projetos culturais, têm um papel essencial nessa aprendizagem contínua até morrer. Obrigado. Obrigado, Luís. Bem, acabei com a palavra de morrer, que é ótimo. Eu também pego já, também muito rapidamente, 12 segundos, não é? Eu usava o final do Cândido, o otimismo do Voltaire, para recuperar aquela ideia de é preciso aprender a cuidar do nosso jardim. Essa ideia de cuidar do jardim também partir do pressuposto de que o jardim também precisa de alguma variedade na sua própria constituição. O grande risco às vezes pode ser a imposição de determinadas geografias no jardim. Isto soa muito mal assim, porque não estou a tentar levar isto para um lado social, atenção. Quer dizer, no próprio jardim, porque esse diálogo, esse cuidado do jardim é de facto fazê-lo aberto ao mundo, como o Luís diz. Mas acho que aprender a cuidar do jardim é um belo enigma, uma bela missão. Obrigado. Muito bem, só para terminar, e porque temos mesmo que terminar, sim, a educação é fundamental, já aqui foi dito, eu disse-o também na minha apresentação. Eu só quero terminar dizendo isto, mas mais do que aprender, é preciso aprender a pensar. O futuro as nossas gerações de futuro têm que ter essa capacidade de pensarem, de criarem a sua própria opinião, de analisarem a informação e de serem capazes de criar a sua opinião e não apenas de serem reféns daquilo que vêm nas redes sociais ou que vêm noutros espaços. Esta capacidade de pensar, para mim, é fundamental para o futuro das cidades, e eu quero estar numa sociedade e numa cidade que seja capaz de pensar. Obrigado. Eu acho que tenho que dar a palavra ao Sérgio ou a alguém. Só estava o Guilherme a falar de jardins,
Estamos em Viseu, parece eu, e Viseu tem os jardins efêmeros, que ser efêmeros o ano inteiro, não é? Mas, Sérgio, estás aí? Vou-te passar a palavra, desculpa o atraso, obrigado. Obrigado, João. E obrigado a todos. Então, para o encerramento, gostava de começar por pedir aos participantes, às pessoas que estão a assistir, que vão à plataforma e que deem o feedback. Há lá um cantinho que diz na plataforma 360 Digital, há um bocadinho que pede para fazer a avaliação do evento. Isso ajuda-nos a melhorar, ficamos gratos. As ideias globais foram estas. O Paulo Pereira iniciou a sessão sobre cidades criativas, lembrando que há novas necessidades de sustentabilidade nesta época de plena transição digital. A multiculturalidade, a multicomunidade e a existência da absoluta diversidade fazem emergir a criatividade como característica diferenciadora do que é que são as cidades. O João dos Santos falou-nos, enfim, na consciência do que é uma cultura global, a existência da mapa de uma cultura global, nas suas várias camadas. Uma cidade criativa é uma cidade atraente, inclusiva, equitativa e aberta ao mundo. A ideia de que há múltiplos contornos da cidade, e as cidades são também espaços da imaginação. E as cidades, e esta ideia fundadora de que as cidades criativas já são em si mesmo e já vivem no futuro. O André Sester Costa apresentou, enfim, todo o trabalho impressionante que está a fazer no município de Aveiro, do ponto de vista do desenvolvimento de uma abordagem sistémica e abrangente daquilo que são uma cidade criativa, e, portanto, das várias vertentes de educação, formação, tecnologia, serviço e as aplicações tecnológicas que lhe dão corpo, mas também na lógica dos desafios. Enfim, focou aqui a sua apresentação naquilo que são o Tech Labs, o ensino para a ciência, para a tecnologia, para a engenharia, para a arte e para a matemática, o valor importante que tem tido a fábrica do Centro da Ciência Viva naquilo que é a educação dos professores e nesta visão de que tem que se trabalhar os vários públicos e sem os professores as coisas na educação obviamente não são possíveis, e portanto também o trabalho tem sido feito. A importância da formação permanente, dos Tech City Bootcamps, e que esta estratégia para o setor cultural da cidade tem aqui dois pilares muito importantes, são os Createch Artistic Residences e o Aveiro Tech City Living Labs. Destacou neste âmbito também, e na área dos desafios, o trabalho que tem sido feito com a MTF Labs na área da música, naquilo que é um espaço fundamental de fixação do talento, reforço da produção artística e cultural. O Guilherme Gomes, enfim, criou aqui um dos temas que foi transversal na nossa conversa e no debate, que foi o espaço de encontro. Portanto, começou por definir o teatro enquanto momento de encontro, enquanto momento de construção, e ao fim e ao cabo, também esta lógica de quando falta a mesa, quando falta o espaço de encontro tradicional, e surgem novas formas de comunicar. A ideia das normativas digitais trazidas peço desculpa, das narrativas digitais trazidas pelo conceito de transmídia, a capacidade de contar histórias, uma mesma história sobre meios diferentes. A ideia de que existe meios diferentes para alcançar novos públicos. A ideia de que isto é uma nova oportunidade, porque traz novas pessoas e também traz a capacidade delas virem de novas geografias. A ideia de reinventar também do ponto de vista dos meios, utilizar o podcast como uma forma de um lugar onde se ouve, como contraponto, ou como, enfim, ou aquilo que é o lugar onde se vê, como forma tradicional do que é o teatro, e portanto também ouvir associado ao espaço aqui imaterial, na lógica da transição digital, com a possibilidade de inventar lugares futuros, e portanto os novos espetáculos, integrando o vídeo, livro, ao vivo, portanto ter um discurso em multi-veículos. A ideia de que a transição nunca está completa e que é, enfim, a essência do setor da produção cultural é estar em permanente reinvenção. O Luís Ferreira destacou-nos esta ideia, brincando com a ideia do encontro, de que o encontro é muito importante, mas que o encontro não é um lugar simples, o encontro é muito difícil. A própria promoção do encontro é um espaço de criatividade, é um espaço em que é necessário promover a curiosidade sobre o outro e a consciência do outro, até criar o novo e o desejo do novo. E, portanto, os territórios, mais do que as cidades, os territórios criativos, são um espaço que promovem o encontro.
uma ideia interessante que é o campo é de todos e a cidade é de ninguém, enfim, como abordagem de que é importante ter uma nova vivência sobre os espaços que vamos partilhando. A ideia de que a cultura, que há aqui alguns fatores importantes no desenvolvimento das cidades criativas, a cultura, a empatia, a inclusão, o problema ou a importância da inclusão e do sentimento de pertença. É isto que cria uma ideia de coletivo, a ideia de que a diversidade surge da inclusão e a diversidade deve promover a inclusão. O desafio da interculturalidade ou da multiculturalidade depende desta curiosidade e da aceitação da diferença, a importância de evitar aqueles equívocos da cidade uníssona, não é? Brincando aqui com as ideias da cidade que se especializa a promover um monoproduto ou um cabrito ou o que seja, e aí é importante não esquecer que vivemos numa Europa de regiões em que as identidades são feitas numa luta contra a hegemonia ou contra esta unicidade daquilo que são os espaços, mas é feita deve ser feita com pudor e com cautela para não ser um elemento de segregação. Portanto, a importância da inclusão e da tolerância em relação ao outro. Finalmente, a ideia de que é importante cuidar dos conteúdos de diversidade, do pluralismo, das grandes agendas de alterações climáticas, os desafios como forma de quebrar fronteiras. Portanto, a ideia também de que ser criativo é também quebrar o conforto, a ideia de consciência de que a transformação dói, mas que a arte e cultura são um meio muito interessante de criar o gosto pelo desconhecido e o gosto pelo novo como fatores fundamentais da cidade enquanto espaço criativo. A ideia final de saber olhar. Portanto, que as agendas daquilo que é preciso fazer requerem atenção, requerem o facto de estarmos atentos ao que se passa, e se formos atentos no olhar não é preciso grandes briefings, porque a cidade ela própria fala por si e permanentemente nos convoca para os futuros, para os desafios múltiplos que temos que enfrentar. Em relação ao debate, enfim, aqui uma palavra especial ao João dos Santos, porque esta iniciativa também foi um encontro do velho amigo. Enfim, nós nascemos na mesma cidade e crescemos, não nascemos na mesma cidade, mas crescemos na mesma cidade e ao longo a certa altura da nossa vida partilhámos algumas aventuras em conjunto e, portanto, também foi um espaço de encontro e agradeço muito a moderação que ele fez, que eu acho que foi muito, muito interessante. Mas aqui a ideia do que o André Sester Costa nos trouxe da cidade é uma cidade inclusiva, inteligente e verde. Estes grandes desafios que estão permanentemente a surgir têm que encontrar esta integração, tem que ser visto de uma forma holística, mas tem que encontrar nos projetos e na qualidade dos projetos virados para os cidadãos uma resposta efetiva. Portanto, não basta ter estas preocupações, é importante encontrar projetos específicos que o corporizem. A ideia depois do Luís Ferreira, de que é importante o envolvimento das pessoas, que tenham um sentimento de pertença e cuidem do seu espaço. Deu aqui o exemplo de como revitalizar uma cidade a partir do Planteia, a ideia da máquina de problemas, que as pessoas devem ser vistas não como uma carga, mas como valorizar o seu envolvimento na forma como pensam a cidade, de forma criativa e como é que elas se envolvem como atores elas próprias da transformação que é necessária. A diferenciação, mesmo partilhando os mesmos palcos, recordava o Guilherme Gomes, faz-se da forma como os espaços são vividos e, portanto, a necessidade de promover a relação com o outro é por si só já um desafio e há sempre um lado irrepetível que depende da forma como são vividas as experiências e, portanto, nunca há o risco, se formos criativos, de ser tudo mais do mesmo. Agradeço a todos, muito obrigado e para mim foi um grande prazer estar convosco a assistir a esta sessão.